Nós somos alunos do Colégio Brigadeiro Newton Braga, da turma 1005, e iremos discutir sobre o nosso projeto da disciplina de pensamento computacional. Tal trabalho consiste em um algoritmo capaz de calcular as diferenças de horários em lugares diferentes do mundo, levando em consideração os fusos horários. Mas antes que nos aprofundemos no que tange o algoritmo em si, como os seus objetivos e as suas ferramentas, é preciso que a definição de fusos horários seja clara e compreendida pelos usuários. Assim, é preciso voltar um pouco no tempo. Até o século XIX, a relação do homem com horários era confusa, uma vez que cada cidade utilizava o seu próprio sistema de medição do tempo, com base em observações do Sol. Hoje, sabe-se que essas apurações muitas vezes eram imprecisas, pois, graças ao movimento de rotação da Terra, os momentos do dia, como o nascer e o pôr do sol, ocorrem de forma heterogênea em vários países. Essa confusão atrapalhava as relações internacionais, como comunicação e comércio. Então, de 1º de outubro de 1884 a 1º de novembro de 1884, a Conferência Internacional do Meridiano foi realizada em Washington, com o objetivo de padronizar a hora do planeta e extinguir esses problemas. Para isso, foi preciso selecionar o meridiano zero, que hoje está localizado no Observatório Real de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. O meridiano zero é uma linha imaginária de longitude zero que separou o planeta em hemisfério oriental e ocidental. Dessa forma, os fusos horários surgiram. Em seu significado, eles são 24 trechos imaginários que dividem o globo em regiões, sendo que cada uma possui horários diferentes de forma lógica. Vale também observar que existem 24 fusos, pois a Terra gira 360 graus em 24 horas, ou seja, ela precisa de 1 hora para girar 15 graus em torno de si mesma. Porém, é perceptível que no cotidiano muitas pessoas ainda encontram dificuldade em realizar cálculos práticos que envolvam fusos horários, especialmente em viagens internacionais ou durante a comunicação com pessoas distantes. Esse tema foi escolhido uma vez que, à medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado e conectado, a fluidez durante relações internacionais se torna mais necessária. Assim, com os conhecimentos do grupo sobre computação e por meio de pesquisas sobre os fusos horários e a dinâmica deles, esse algoritmo foi criado e a seguir será detalhado pelos demais alunos do grupo. Então, gente, dando continuidade para o que a integrante anterior falou, a criação dos fusos horários foi um marco essencial para a organização do tempo em escala global. Nesse sentido, desenvolver um algoritmo voltado para fusos horários se torna importante porque ele automatiza esse processo, transformando um cálculo que poderia ser complexo em uma solução rápida, clara e confiável. O algoritmo em pseudocódigo utiliza como base os fusos definidos pelo meridiano de Greenwich, comparando-os de forma lógica e eficiente. Dessa forma, ele permite que qualquer pessoa, em poucos dados de entrada, obtenha a informação correta do horário em outro lugar do mundo. Assim, a importância desse algoritmo está em unir conhecimento teórico com aplicação prática, mostrando como o pensamento computacional pode simplificar problemas do cotidiano. Mais do que um exercício acadêmico, ele exemplifica como a computação pode contribuir para resolver questões reais que afetam diretamente a vida das pessoas em um mundo cada vez mais globalizado e conectado. Agora, vamos aos objetivos. O primeiro objetivo é compreender o conceito de fusos horários e entender por que eles são tão importantes. Por causa do movimento da Terra, cada lugar do mundo recebe a luz do Sol em horários diferentes. Por isso, saber sobre fusos horários é essencial, principalmente quando a gente pensa em viagens internacionais, ligações para amigos ou familiares em outros países e até acompanhar eventos mundiais ao vivo. O segundo objetivo é relacionar a lógica computacional em situações do cotidiano. Isso quer dizer que queremos mostrar como o raciocínio lógico e a programação não servem só para resolver problemas de matemática ou de informática, mas também ajudam a resolver questões do dia a dia, como calcular o horário em que vamos chegar a outro país ou saber que horas são em diferentes lugares do mundo.
O terceiro objetivo é desenvolver um algoritmo em pseudocódigo para calcular as diferenças horárias. O pseudocódigo funciona como uma receita escrita de forma simples, mostrando o passo a passo de como o cálculo deve ser feito. Assim, mesmo quem não sabe programar, consegue entender o funcionamento do algoritmo e acompanhar a lógica por trás dele. Também queremos aplicar esse algoritmo em exemplos práticos, como simular viagens para outros países ou pensar em como empresas internacionais usam esse tipo de cálculo para marcar reuniões, aulas ou eventos com pessoas em diferentes partes do mundo. Isso aproxima ainda mais a teoria da nossa vida real. Por fim, um dos principais objetivos é demonstrar a utilidade do pensamento computacional na resolução de problemas reais. Ou seja, queremos provar que aprender lógica de programação e algoritmos podem facilitar muito a nossa vida, ajudando a encontrar soluções para desafios que realmente enfrentamos. Agora, nós vamos ao algoritmo. Bom, pessoal, finalizando o nosso projeto, nós temos o penúltimo tópico a ser debatido nesse trabalho, que é a explicação do algoritmo em si. Ora, ele não está em formato de Python ainda. Futuramente, ele abrangerá diversas áreas computacionais de diversas fontes e sistemas. E apesar dele ser um algoritmo simples, ele tem conteúdo e vai garantir uma boa efetividade do trabalho. Iniciando o nosso projeto, nós temos a declaração das variáveis do tipo literal, como o nome. E aí, gente, a gente tem esse comentário do algoritmo para que ele possa sistematizar a criação de uma variável, que é o nome, do tipo literal. Então, quando a pessoa que for colocar o nome no algoritmo, o algoritmo vai processar esse nome e vai criar essa variável do tipo literal. Além disso, nós temos o horário local, que é o horário de origem, o horário de partida, que é o horário onde o passageiro ou o aviador vai ingressar na aeronave e vai fazer a realização da viagem, a duração da viagem, o fuso origem em que esse aviador ou esse passageiro estava presente, o fuso destino, que é quando ele vai chegar, horário de chegada e destino, que é a subtração, e a diferença de fuso, né, que estão internamente atrelados, né? Ademais, essas variáveis são do tipo inteiro, porque apesar da gente ter no meridiano de Greenwich fusos negativos, a gente tem que ter essa verificação da conta para que o horário seja real e positivo. E agora sim, nós vamos efetivamente iniciar o nosso trabalho com o algoritmo. Primeiro, ele começa com uma saudação personalizada, em que ele vai pedir o nome, que é a variável literal, conforme foi abordado anteriormente. E percebam que em todo o algoritmo há esses comentários para que o próprio sistema pegue essas informações e caracterize e processe de forma correta, ok? Depois, ele vai ler o nome e vai armazenar a variável nome para que o sistema processe. Em seguida, ele vai perguntar o horário local em que o aviador ou passageiro está utilizando o algoritmo para que, como eu disse, saudação personalizada, ele dê bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, a gente tem um mecanismo muito importante no nosso algoritmo, né? Que é a formação do if-else, que é a condicional. Se for um horário entre 6 horas e meio-dia, ele vai dar bom dia. Se for entre meio-dia e 6 horas da tarde, ele vai dar boa tarde. Agora, se for 6 horas da tarde em diante, ele vai dar boa noite. Então, essa é uma característica crucial e única do nosso algoritmo, é que ele vai dar uma saudação personalizada a quem está utilizando esse sistema. Agora sim, a gente vai ter o conteúdo do nosso algoritmo, né, que é a questão dos fusos horários. Vai entrar em jogo agora, em que o algoritmo vai pedir a informação do horário de partida, com essa condição entre 0 e 23, ele vai ler o horário de partida e vai verificar se o horário é válido, o que é um outro ponto característico do nosso algoritmo, né, que é a verificação do horário. Se o indivíduo colocar, por exemplo, 25 horas, o algoritmo vai constatar como um horário errôneo, porque não está evidenciado e previsto no Sistema Internacional de Fusos Horários que nós temos atualmente.
né? Então, a gente tem essa verificação necessária para que o algoritmo trabalhe de forma certa e correta para o indivíduo que está usando esse sistema, né? E assim será feito conforme observado em todos os procedimentos em que há essa verificação, essa validação do horário, para que ele fique previsto dentro das 24 horas. E, além disso, a gente tem o cálculo do horário de chegada, em que o programa vai calcular a hora de chegada do destino somado o horário de partida, a duração da viagem e, além disso, a diferença entre o fuso destino e o da origem, né? E, conforme eu havia falado, o resultado é ajustado para ficar dentro do intervalo de 24 horas do dia. Um outro ponto muito característico do nosso algoritmo é informar se será dia ou noite na chegada, com base no horário calculado da chegada. O programa vai informar se será dia ou noite no destino, vai considerar o período entre 6 e 18 horas e a noite restante do tempo. Lembrando que o nosso algoritmo também não considera o horário de verão em certos lugares do nosso mundo, ok? Então, como eu havia falado, há essa simplicidade no cálculo, mas ao mesmo tempo ele tem conteúdo e ele tem efetividade na hora do trabalho. Ele vai impor o horário de chegada a destino em horas, conforme observado no sistema internacional vigente, e ele vai concluir o algoritmo afirmando se será dia ou noite no horário de chegada, certo? Então, tem essa variável if, else, dentro do nosso sistema, concluindo o algoritmo, e agora nós vamos para a conclusão do projeto. Para finalizar o nosso trabalho, temos as principais referências utilizadas para executá-lo, né? A primeira sendo a apostila do IFRJ, a segunda, o minicurso do IFRJ e a terceira, o sistema positivo de ensino. Enfim, nosso grupo agradece a compreensão e esperamos que você tenha conseguido compreender o nosso algoritmo de maneira clara. Muito obrigada por assistir nosso vídeo.